Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 13. Nesse mesmo tempo, contava alguns o que tinha acontecido a certo galileus, cujo sangue Pilatos misturaram com seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados deste modo? Não digo-vos, mas se não vos arrependeres, pereceis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha e ido buscar fruto. Não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Corta, para que ainda ocupe inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, e eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos, caso contrário, mandarás cortá-la. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos. Era possessa de um espírito que a detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus chamou e disse-lhe: Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos no mesmo instante e ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas. Disse-lhe o Senhor: Não desamarre cada um de vós no sábado o seu boi, o seu jumento, da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre desta prisão em dia de sábado. Ao proferir estas palavras, todos seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Jesus dizia ainda: A que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou, semeou na sua horta e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vierem fazer ninho nos seus ramos. Disse ainda: A que direi que é semelhante ao reino de Deus? Semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: Procurai entrar pela porta estreita, porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores.
Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançado para fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentarão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. No mesmo dia chegaram alguns dos fariseus, dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Disse-lhes ele: ide dizer a esta raposa: eis que expulso os demônios e faço curas. Hoje e amanhã e ao terceiro dia terminarei a minha vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a tua ninhada debaixo das asas, mas não o quisestes. Eis que vos ficará deserta a vossa casa. Digo-vos, porém, que não me vereis até que venha o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Palavra de Deus, depois desse convite à conversão, Deus, então, ele mostra o poder de cada coisa. Veja, Deus está aqui ensinando a gente a mudar de vida, a ter uma atitude diante de Deus. E ele não tem medo de chamar os judeus de hipócritas, disse-lhe o Senhor. Não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi. Por quê? Porque ele cura uma mulher que está encurvada. Ele mostra que ele é a lei própria. Ele decide o que é melhor, curar no dia de sábado, no dia de semana. Mas ele mostra que mais importante do que guardar o sábado é ver alguém doente, exultante de alegria. Então ele mostra a lei do amor é sempre a lei por excelência, a maior lei que existe. E por isso ele dá esse exemplo maravilhoso do grão de mostarda, que é necessário ter fé, crer que esse Deus, né, ele é o Deus de milagre. É necessário ter fé. A fé é como um fermento. A fé é como uma rocha. A fé, ela faz a gente tirar da pedra a água. Por quê? Porque a fé é a arma por excelência que muda o rumo de uma história. Depois ele mostra o povo dele escolhido, um povo escolhido para poder ser o quê? Ser santo. Mas ele diz que esse povo escolhido precisa entrar pela porta estreita. É fácil entrar pela porta estreita? Não. Mas ele dá um exemplo. Há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão os últimos. Então, depois ele faz uma advertência a Herodes, chama ele de raposa. E ele diz assim para Herodes, manda um recado, né? Olha, eis que eu expulso os demônios e faço cura hoje, amanhã e ao terceiro dia. Terminarei minha vida. Então, Jesus aqui já está caminhando para o caminho da cruz, para o caminho do Calvário. Então, ele mostra para todos nós que não é fácil. E realmente não é fácil a gente entender que o caminho é um caminho de muita luta. Mas Deus também, ele mostra o heroísmo que ele é. E ele quer nos dar esta graça de heroísmo. Ele quer nos ensinar que a gente vence qualquer mal pela verdade, pela santidade. Santidade, ela já é uma autoridade por excelência para fazer o caminho do exorcismo. Então, se eu entro dentro da vontade de Deus, se eu obedeço a sua palavra, se eu vivo conforme os seus preceitos,
se eu abro mão de todos os meus prazeres da carne, eu vou então adquirindo um prazer maior do que esse, que é o prazer de experimentar a grandiosidade de Deus pela força e pela simplicidade que Deus ensina a gente. Então, Deus está aqui insistindo na nossa conversão, Deus está insistindo para que tenhamos pensamentos como o dele, Deus está insistindo que a gente coloque a palavra, o reino de Deus em primeiro lugar, Deus está insistindo que a gente reze, que a gente faça o bem e que a gente tenha a graça de sempre ter os olhos fixos nele, de sempre obedecer à voz dele. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Hoje, então, eu vou estar lá em Foz do Iguaçu, iniciando um retiro de um final de semana, que vai até domingo. Conto com as orações de vocês. E lembrando que nós estamos fazendo a novena de Santa Teresinha às 22 horas, todos os dias, durante 9 dias, para se preparar bem para esta festa de Santa Teresinha. E vocês sabem que eu tenho um trabalho grandioso com os missionários de Santa Teresinha, então preciso orar com cada um deles. Eu sei que vai ser uma bênção para todos nós. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.